Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um argumento bem forte que surgiu online depois da morte de uma figura pública. A ideia aqui é desmontar esse argumento para entender como ele foi construído, quais são as causas que ele aponta e, claro, as soluções que ele propõe. Tudo isso com base no que circulou pelas redes, ok? Vamos lá! Bom, o ponto de partida do argumento já chega com uma tese assim direta e bem provocadora. A morte não teria sido causada pela arma, mas sim pelas palavras. A fonte que estamos analisando defende que o assassinato foi uma consequência direta do discurso da vítima, ou seja, um ataque à liberdade de expressão que nos Estados Unidos é garantida pela primeira emenda da Constituição. E essa tese já estabelece o nosso primeiro ponto de análise, que é um conflito central de narrativas. Olha só a divergência fundamental exatamente como a fonte coloca. De um lado, a visão que o texto diz ser da esquerda. A culpa é da segunda emenda, ou seja, do direito de portar armas. Do outro lado, a visão do autor, que muda completamente o foco. Para ele, o verdadeiro gatilho foi o conteúdo do discurso da vítima, a primeira emenda. Então, a pergunta que fica é: se a causa foi a fala, que fala era essa? O que exatamente estava sendo dito que, segundo essa fonte, transformou essa pessoa num alvo? O texto, então, detalha os temas principais desse discurso. E não era uma fala qualquer, não. Era a defesa de valores bem específicos: cristianismo, conservadorismo e a família tradicional. A fonte ainda faz questão de destacar o esforço de levar essas ideias para os jovens. E seria exatamente essa influência que teria, segundo o argumento, acendido o estopim do ódio. Daqui em diante, o argumento começa a explorar uma consequência que parece até paradoxal, sabe? Um resultado que, na visão da fonte, foi o exato oposto do que se pretendia. Essa ideia ganha muita força com uma citação direta da esposa da vítima, a Erika Kirk. A mensagem dela é bem clara. A tentativa de silenciar o movimento não só falhou, como acabou dando mais força e mais determinação para ele. E para provar isso, a fonte aponta para resultados bem práticos, bem concretos, doadores que teriam prometido dobrar suas contribuições, eventos em universidades com planos para triplicar e o surgimento de, como eles chamam, centenas de discípulos para levar a mensagem adiante, mesmo com a ausência do seu principal porta-voz. Mas de onde teria vindo tanto ódio? Para a fonte, a resposta está na formação de quem cometeu o ato. Essa citação, que é atribuída a Kari Lake, introduz o conceito que a fonte usa para explicar o ódio, a ideia de lavagem cerebral. A culpa aqui é jogada diretamente no colo do sistema universitário, que é pintado como um lugar de doutrinação ideológica. A fonte chega a desenhar uma linha do tempo bem clara para o agressor. Ele é apresentado primeiro como um bebê inocente, depois como alguém que cresceu bem cuidado. O ponto de virada, segundo o argumento, acontece quando ele é entregue ao sistema universitário. É ali que teria acontecido uma corrosão mental e ideológica profunda. E a fonte não economiza na acusação. Com essa afirmação, ela diz que não se trata de um caso isolado, mas sim da mais horrível campanha de lavagem cerebral da história. Isso reforça bastante a gravidade do problema que ela está apontando. Ok, depois de apresentar o problema e a suposta causa, o argumento parte para a solução. E aqui a proposta é bem curiosa. A responsabilidade de agir cairia sobre o setor empresarial. A solução que eles propõem começa com uma nova definição do que é um emprego. Na visão dessa fonte, não é só uma troca de tempo por dinheiro. Seria, na verdade, um pacto de confiança. Uma espécie de aliança que precisa ser baseada em valores que batem, que são alinhados. E partindo dessa filosofia, a fonte estabelece um princípio de gestão bem direta. A ideia é que pessoas que demonstram concordar com o que eles consideram o mal não deveriam fazer parte da equipe, porque os valores delas poderiam, digamos, contaminar o ambiente de trabalho. Isso tudo vira um chamado para ação bem direto para os donos de empresa e líderes. O passo a passo sugerido é, primeiro, observar as redes sociais de funcionários e de candidatos. Segundo, avaliar a maturidade moral deles com base no que eles postam. E, por fim, afastar da equipe quem, nessa avaliação, celebra o mal. Então vamos recapitular. A gente acabou de analisar um argumento que começa com uma morte para defender uma tese sobre o poder das palavras. Ele aponta a universidade como a grande culpada por uma suposta lavagem cerebral e, no final, propõe uma solução bem drástica que deveria ser colocada em prática dentro das empresas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, que vem justamente dessa solução proposta pela fonte. Afinal, qual é o limite? Onde é que a gente traça a linha? Essa proposta de monitorar as reações pessoais de alguém para tomar decisões de trabalho
abre uma discussão enorme e bem complexa sobre privacidade, liberdade de expressão e qual é o verdadeiro papel de uma empresa na vida de quem trabalha nela. É uma reflexão, entanto, para os nossos tempos.